Olá, tudo bem? Eu tava aqui dando uma fuçada no meu esboço de domingo e, cara, senti de Deus assim de poder partilhar isso com vocês, de poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem tratado na minha vida, tratado comigo nos últimos tempos. E eu lembro que domingo eu preguei sobre restaurando a paternidade. Eu tô aqui com o esboço na mão, lógico, dando uma olhadinha. E eu lembro que eu tava É um tema que, lógico, cara, eu entendo que Deus ele se manifesta, ele nunca dá uma visão exclusiva para alguém, ele nunca se manifesta em apenas um lugar. O caráter de Deus, a revelação de Deus, ele não é só para uma pessoa, para um lugar, ele se manifesta em vários lugares, de várias formas. E esse tema sobre paternidade, eu sei que tem sido tratado em vários lugares, né? Inclusive aqui perto de nós, em Itajaí, por exemplo, o pastor Luiz Hermínio tem falado muito sobre isso. Mas não é por causa dele também que eu quero falar sobre isso. Mas eu tenho visto em vários lugares Deus tratando sobre paternidade. E eu decidi falar sobre isso agora, nessa semana que passou, no nosso culto de domingo, nossa celebração. E eu falei sobre restaurando a paternidade de Deus. Algo que Deus tem tratado muito comigo, com a minha vida. Eu estava lendo o texto de Efésios, cara, em Efésios 5:22, quando ali eles estão falando sobre como o marido tem que tratar a sua esposa e como a sua esposa tem que tratar o seu marido. Eu lembro que eu lia quando ele dizia: esposa, cada uma de vós respeitai vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Agora, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Cara, muita gente tem falado sobre isso, lido, inclusive eu, de amar a esposa no sentido de que eu teria que morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. E nós entendíamos que teríamos que sofrer pela igreja, sofrer pela esposa, como ele amou a igreja, como Cristo amou a igreja. Então eu tinha que servir ela, sofrer por ela, quem sabe um dia morrer pela minha esposa. Mas eu não entendia que tinha algo muito mais profundo nisso, e até quem trata um pouco sobre isso é o pastor Douglas Gonçalves. E quando ele falava sobre isso, eu estava lendo algumas coisas, ele citou algo importante, dizendo assim: cara, você tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja, é você se preocupar com a eternidade da sua esposa. Na hora, cara, eu pensei, eu tenho que me preocupar com a eternidade da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. E eu comecei a pensar que se eu conseguisse reproduzir a eternidade na minha casa através da oração com os meus filhos, da palavra de Deus, eu ia gerar na minha casa um ambiente da eternidade. Porque eu estou me preocupando com a eternidade da minha família. Então, se eu começo a ministrar coisas da eternidade, eu vou gerar na minha casa um ambiente de eternidade. A minha esposa me servindo meus filhos, nessa troca mútua de serviço meu, em relação a cuidar deles, da sua eternidade, da palavra, da oração, e ela me servindo como marido, isso geraria na nossa casa um ambiente de eternidade. O céu na terra. Cara, isso ficou muito forte para mim. Daí o que Deus ministrou no meu coração foi: cara, quantas pessoas que não tiveram essa chance de ter na sua família, na sua casa, esse ambiente de céu na terra, e que por algum momento da sua vida perderam a referência de paternidade, perderam aquilo que poderiam achar que nunca conheceram a paternidade de Deus, e consequentemente estão transferindo isso para Deus. Por não conhecerem um ambiente de amor, por não conhecerem um ambiente de paternidade, e quando eu falo paternidade, não só do pai, mas de família, de amor de família, não conseguem receber o amor de Deus, não se sentem perdoadas, não se sentem amadas pelo Senhor, não conseguem amar a Deus porque acabam associando essa paternidade, esse ambiente de casa com o céu. Então, para elas elas não têm interesse nisso. Elas podem até pensar que de repente, eu tive um pai que me deu tudo, e Deus não vai me dar tudo, então, eu não gosto de Deus. Ou, de repente, o meu pai me maltratou demais, não cuidou de mim, então, Deus também não me ama, de repente, Deus não cuida de mim. Então, as pessoas estão vivendo assim, tratando a eternidade, tratando Deus porque não tiveram um ambiente de paternidade. E Deus tratava isso comigo, dizendo: cara, isso precisa ser curado.
Nós precisamos, como pais agora, a partir de hoje, gerar em nossa casa esse ambiente de eternidade. Eu, minha esposa, nossa família, vivemos esse ambiente de eternidade. Essa coisa precisa mudar, a gente precisa curar essas pessoas. E muitas pessoas têm vivido isso. Nós temos gerado, quem sabe, filhos hipócritas, servindo na casa de Deus porque não conseguem se sentir amados e estão servindo para tentar trocar com Deus alguma coisa, querem tentar se sentir merecedor do amor de Deus, então trabalham exaustivamente ali para poder se sentir merecedor do amor de Deus. E nós estamos gerando pessoas, filhos hipócritas. 1 João 4,20 diz: eu amo a Deus, porém se odiar meu irmão é mentiroso, porquanto quem ama o seu irmão, a quem vê, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Cara, nós somos responsáveis por isso. Quem sabe nós estejamos reproduzindo isso na igreja, tentando merecer o amor de Deus, porque nós não conseguimos nos sentir amados. E nós temos que aprender. Nós temos que receber o amor de Deus. Nós temos que ter essa paternidade, a nossa identidade em Deus curada. Existe muita gente aí fora, mano, que precisa receber essa cura da parte de Deus. Eu tenho visto muita gente, cara, servindo a Deus de uma forma forçada, de uma forma que quer merecer o amor de Deus, que quer sentir amado pelo Senhor e não consegue porque não tem a paternidade clara na sua vida, não consegue receber o amor de Deus e precisa de uma cura. E eu estava lendo Mateus 7,21, quando ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso está ligado com pessoas crentes, com cristãos, cara. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino. Essa palavra é para crente. Porque tem muito crente servindo a Deus sem se sentir amado. Recebeu algo errado na sua vida. Está reproduzindo errado. E o meu sonho, Deus colocou isso no meu coração, é que não só a minha vida a partir de agora, mas de muitas outras pessoas nesse processo, nesse caráter de Deus progressivo de se revelar, possam começar a se sentir curadas. Nós temos que ter a nossa paternidade curada. E uma das coisas que vão fazer com que isso aconteça é que eu e você começamos a assumir as nossas falhas. Eu lembro que um tempo atrás eu comecei a orar com Deus, brincando com algo que eu tenho falado muito sobre a mesa da honestidade, cara. Eu chego diante de Deus, eu apresento a minha vida diante do Senhor, a minha vontade, e eu coloco a vontade de Deus e alguma situação. Senhor, resolve para mim, porque essa é a minha vontade e essa é a tua vontade. E eu começo a ser honesto com o Senhor. Eu lembro que um dia eu comecei a fazer isso tal, com Deus ali, e eu comecei a pensar, cara, eu estou doente, eu estou enfermo, Deus, eu preciso da cura. Eu tenho que ser curado. E para que você consiga alcançar essa paternidade, essa restauração da paternidade, você vai ter que assumir que você está doente. E não é fácil para você, quem sabe um cara crente há mais de 10 anos como eu, há mais de 20 anos como eu, chegar numa altura da sua vida e dizer, cara, eu estou doente, eu preciso ser curado. Você tem que assumir. Você tem que começar a pedir perdão para o Senhor. Você tem que começar a liberar perdão. Confessar seus pecados. Eu sou assim, eu sou fraco, estou doente. Eu preciso perdoar as pessoas. Eu preciso ser curado. Quando você começa a perdoar, automaticamente você começa a receber o perdão. E aí quando você começa a receber o perdão, você começa a entender o amor de Deus. E você começa a ser cheio do que Deus tem para você. Porque você pediu para ser curado. Você liberou o perdão. E agora Deus começa a encher a sua vida com o amor dele. Você começa a entender. Porque você perdoou. Você liberou perdão. Você confessou as suas enfermidades. E Deus começa a encher você, cara. Te encher, te encher, te encher. E você começa a entender o que é ser amado por Deus. Eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação do pastor Aloísio. E ele falava sobre Pedro e sobre João. João foi o único discípulo que escreveu nas suas cartas, se auto-intitulando o discípulo amado do Senhor. O discípulo amado. E quando o pastor Aloísio tratava sobre isso, ele dizia assim, cara, olha o que Pedro fala para Jesus. Senhor, eu vou morrer, eu vou entregar minha vida por ti. E Cristo fala para ele assim, cara, você vai me negar 3 vezes. E aí você vê João, na última ceia com Jesus, dizendo, se auto-intitulando discípulo amado, perto de Jesus. O que o pastor Aloísio queria dizer é que Pedro, no dia em que estava vendo a crucificação de Jesus, estava vendo Cristo passando por dificuldades, ele foi questionado. Ele negou Jesus. O cara que disse que morreria por Jesus, negou Jesus. E o João, o cara que se sentia amado por Jesus,
no dia da crucificação, estava aos pés da cruz. Essa é a diferença. Sabe por quê, cara? Porque esse cara entendia a sua identidade. Esse cara sabia que ele era amado, que ele não poderia fazer nada por Jesus. Ele primeiro precisava se sentir perdoado, se sentir amado por Jesus. E a partir do amor de Deus pela vida dele, tudo podia mudar, tudo podia acontecer. Não era uma questão de eu vou amar Jesus mais, não. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E nós temos que ter a nossa paternidade curada porque nós temos que entender que Deus nos ama primeiro. Nós temos que entender isso, cara. Nós temos que entender que Deus nos amou primeiro. E como João ali, cara, naquele lugar, entendeu o amor de Deus, nós temos também que entender. Temos que ter a nossa identidade restaurada. E o mais interessante é que é justamente nesse ponto que Satanás quer acabar com a sua vida e com a minha, na sua identidade. Sabe por quê, mano? Porque Cristo foi tentado na sua identidade. Sabe o que o diabo disse para ele? Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. E sabe o que Satanás fala para você e para mim no dia a dia? Se tu és o Filho de Deus, por que você passa dificuldade? Se tu és o Filho de Deus, por que o teu filho morreu? Se tu és o Filho de Deus, por que o teu pai te maltrata? Teu pai terreno. Se tu és o Filho de Deus, por que tu está desempregado? E aí você começa a olhar, cara, realmente eu não sou filho, porque... E ele começa a tentar você na sua identidade, porque você não teve ainda a sua paternidade, a sua identidade restaurada. E aí que muitas pessoas têm caído, muitas pessoas têm fracassado, porque têm deixado com que o diabo roube a sua identidade paterna, cara. Ele vai tentar você. Ele vai tentar você na sua identidade. E você precisa deixar com que Deus restaure a sua paternidade. Você tem que deixar com que Deus trabalhe na sua vida para que esse sentimento que você tem de que você não é filho de Deus, de que você não é merecedor, caia por terra em nome de Jesus. Reconheça as suas falhas, reconheça os seus fracassos, entregue para Ele os seus medos, perdoe pessoas, se arrependa, vá aos teus pés de Jesus e entenda que mesmo que você não queira ser amado, Ele já te amou. Mesmo que você não aceite o amor de Deus ainda, você já está sendo amado. O Filho, o Cristo, já morreu na cruz. Ele já se entregou por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Olha o que fala em 1 João 1,12. Mas todos os quantos o receberam, aceitaram Jesus, aceitaram o seu sacrifício, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Se você receber Jesus a partir de hoje, entender que Ele morreu por você, você é um filho adotivo. Efésios 1, 4 ou 5 diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. 2 Coríntios 6, 18 diz: serei pais para vós, e vocês serão meus filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso, cara. Cara, meu Deus, 1 João 3,1, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus, e por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Cara, você precisa receber essa paternidade, você precisa receber essa cura. Eu profetizo sobre você nesse dia uma cura da sua identidade. Você é filho, amado por Deus. Ele te ama, Ele quer restaurar a sua identidade, Ele quer restaurar a paternidade na sua vida, Ele quer ter domínio sobre sua vida, Ele quer ser seu pai. E você precisa permitir isso e ser curado por Ele. Eu sei que nesse vídeo aqui não dá pra gente falar muita coisa, mano, mas eu tenho certeza que Deus tocou você nessa tarde
nesse dia, na verdade, Ele vai trabalhar sobre a sua vida e você vai ser curado e você vai gerar muitos frutos a partir dessa cura. Porque você vai entender o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, quando você recebe essa enxurrada de Deus, esse amor transbordante em você, isso não para em você. Isso é manifestado para o mundo. E o mundo começa a enxergar o reino de Deus através da sua vida, porque você é um filho curado e amado por Deus. Receba essa palavra, entenda isso na sua vida, vá para o seu quarto, mano, fecha a tua porta, se entrega ao Senhor, pede para Deus falar com você, porque você precisa ser curado e restaurado em nome de Jesus. Valeu? Fica o meu abraço, que Deus abençoe você, cara, em nome de Jesus. Amém e amém.